capítulo de número 11, e convido então a igreja a abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 11. Nós vamos ler este texto tão importante. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez para essa leitura. Êxodo, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura, acompanhem comigo atentamente. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também um homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Vamos orar? Ó Deus, a tua palavra foi lida nessa noite, Êxodo capítulo 11. Nós pedimos a tua bênção, Deus, tenha misericórdia de nós. Se o Senhor não falar conosco, nós não teremos a mensagem poderosa que vem somente do Senhor. Abençoe teu servo para trazer com fidelidade o texto. Abençoe os irmãos, dê atenção, dê cuidado aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, e que nós busquemos a tua presença agora, neste momento, e que o Senhor faça grande obra em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos? Todo filme tem o seu começo, tem o seu meio e tem um fim. Aqui a gente está caminhando para essa, vamos dizer, essa sessão das pragas, já estamos caminhando para o final delas, não é? E nós vemos aqui, então, esse anúncio, é um encaminhamento para o final das pragas. E aqui agora o texto nos traz alguns detalhes, uma preparação para essa última praga. O livro de Êxodo, então, traz esse povo que morava ali, habitava ali no Egito, mas é um povo que estava de passagem ali. Eles não iam ficar por muito tempo. Chegaram lá com José, quando tinha fome na terra, e José administrou o Egito de tal forma que abençoou tantas nações, porque o Egito não passou pela crise como os demais, ele foi preparado para isso. E Jacó, Israel com seus filhos, foi para o Egito. E levou ali de 70 pessoas, cerca de 70 pessoas, e que habitaram ali. E ficaram ali, depois, na terra de Gósen, cresceram, se tornaram milhões, e Faraó preocupado, outro Faraó muitos anos à frente, ficou preocupado com isso e quis oprimir o povo. E ele escravizou aquele povo, mas aquele povo continuava crescendo. Quanto mais a opressão aumentava, mais o povo crescia. E Faraó ficou fazendo de tudo com a sua tirania para poder apertar o povo. E ele chegou a mandar
matar todos os meninos, jogar no Nilo. Porém, Moisés nasceu nessa época e ele veio do Nilo. Ele não foi morto no Nilo, pelo contrário. Foi encontrado ali pela princesa, filha de Faraó, e foi criado na casa de Faraó. Que coisa! E ele cresceu ali, ficou até os 40 anos, e depois de um período, depois desse período de 40 anos, então, ele percebeu que já estava na hora de agir como um chamado de Deus. Só que ele ainda não estava bem preparado. Arrumou uma confusão ali com os hebreus, com o egípcio e o hebreu. Acabou matando o egípcio, não é? E com isso ele foi para a terra de Midian. Teve que fugir. Foi para a terra de Midian. E chegando na terra de Midian, ele também teve um conflito, mas dessa vez foi até bom, porque ele conseguiu ali casar no Egito. E ficou ali mais 40 anos. E quando ele pensava então em aposentar, 40 mais 40, quanto é? 80. Tem gente boa, que está bem de matemática aí, não é? Teve alguns que... 80 anos. Então, agora, ele pensou assim, 80 anos. Você lembra quando ele escreveu o Salmo 90? A vida vai até os 70, 80, depois disso é câncer enfado. Ele escreveu isso lá, no Salmo 90. Então, 80 anos, ele, já estou, né? Querendo aposentar, quem sabe ele pagava o INSS lá, né? Não sei se o INSS era bom como o nosso, né? Já vou aposentar aqui, mas ele encontrou com uma sarça. E essa sarça se queimava e não se consumia. Ele foi ali, viu o que era aquilo, e Deus o chamou e falou, vai para o Egito. Não, Deus, eu estou querendo aposentar. Não, você vai para o Egito. Arrumou várias desculpas, e Deus tinha resposta para tudo. E ele teve que ir para o Egito, e foi para o Egito. Fazer o quê? Libertar aquele povo. Mas agora, com a bênção de Deus, com os milagres que Deus deu a ele, e também a Arão. E ele chegou no Egito, mostrou todos esses milagres, mas Faraó ficou com o coração duro. Duro. Não quis ouvir a voz de Deus e a mensagem que Deus estava levando através de Moisés. Então, o que aconteceu? Deus foi mostrando praga a praga, uma a uma, naquele povo, diante de Faraó. E sempre falando, Faraó, deixa o povo ir. Faraó não deixava. E foi apertando, e passamos por várias pragas. Tivemos a água com sangue, tivemos as rãs, os piolhos, as moscas, a morte do gado, as úlceras, os tumores, tanta coisa, não é? Chuva de pedras, praga dos gafanhotos, olha só. Aquela terra foi sendo destruída, não é? E depois, a última que nós vimos, a nona, foram trevas, densas trevas. E agora, então, Deus anuncia a próxima praga. Deus se dirige a Moisés e fala com ele, anuncie a Faraó que os primogênitos vão morrer, primogênitos de todo o Egito. E Moisés, então, vai falar com o Faraó sobre isso. E ele diz, olha, vai acontecer isso, não é? E nós vamos sair daqui. Deus ainda fala, fale com o povo de Israel para pedir ao seu vizinho, à sua vizinha, ouro e prata que eles vão te dar. E vocês vão sair dessa terra do Egito. E Moisés leva isso e fala, olha, nós vamos sair e vocês, inclusive os líderes de vocês, vão falar assim, saiam logo daqui. Imagina como Faraó já estava, né? Faraó estava com o coração duro e continuou com o coração duro. Meus irmãos, a proposição do texto é que, para a sua glória, Deus anuncia o juízo contra o descrente Egito. Para a sua glória, Deus anuncia o juízo contra o descrente Egito. Como seria esse juízo? Como seria, então, essa 10ª praga? Alguns pontos para aprendermos. O primeiro dele, com doações de prata e ouro pelos egípcios. Leia comigo o versículo de número 2. Diz assim, fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. Então o Senhor instrui o povo a chegar ao vizinho, olha, me dá aí a prata e o ouro para eu ir embora. Não é? Ele fala isso, para que eles saíssem do Egito. Leia comigo também o versículo de número 3. Diz assim, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios,
Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então, Deus fez com que os egípcios tivessem um coração aberto para isso. E atendessem ao pedido do povo. Eles atenderiam a esse pedido, por causa da fama de Moisés. Moisés era conhecido ali. O pessoal gostava de Moisés, pelo que o texto está dizendo, não é? Mas não só por causa disso, pelo também que ia acontecer com essa praga. Vejam, meus irmãos, Deus é dono da prata e do ouro. Por isso, Ele o dá a quem quer. Mas Ele dá com o propósito de que o seu nome seja glorificado e que o seu plano seja executado. É isso que o Senhor faz. Veja que quando José foi para o Egito, lá em Gênesis, e ele administrou o Egito, se José não tivesse ido para lá, como o Egito passaria diante das vacas magras? Deus mandou José para lá. E o sonho foi dado a Faraó, mas quem interpretou? José. E mais, ele não só interpretou, ele também fez o quê? Ele que administrou o Egito. O Faraó falou com ele assim, aquele outro Faraó, né? Lá atrás. Falou com ele, bem, tem mais alguém mais sábio que você para administrar? Então administre o Egito você. E ele fez isso lá atrás. Durante 7 anos, então, de vacas gordas, o que ele fez? Administrou o Egito, administrou bem, foi guardando ali a quinta parte, não é? Igualzinho a gente faz, né? A gente sempre vai poupando ali, não é? Para o momento de crise. Então, ele foi guardando, guardando, guardando. E quando chegou no momento de vacas magras, o que aconteceu? Só o Egito tinha mantimento. As outras nações do lado, não tinham nada, ficaram com fome. Foram lá ao Egito pedir mantimento. E aí fizeram o quê? Deram sua prata, deram o seu ouro, deram o seu dinheiro. O que mais que eles deram? O gado, não é assim? O que mais? Você lembra disso? Foi dando tudo. E foi passando ano a ano, 7 anos de vacas magras. Chegou o um momento que eles não tinham. Falaram, tem a nossa terra agora. Foi lá, ó, dá a nossa terra. E José pegou a terra e deu mantimento. E por fim, olha, não tem mais, só temos nós mesmos. Aí José, então vocês vão servir a Faraó. Percebe como o Egito ficou? Como é que o Egito ficou naquela época? Próspero, rico? Por quê? Por causa de José, enviado por Deus. Deus fez isso e agora Deus fala com o Egito assim: entrega a prata para o povo de Israel. O Senhor tinha um plano com aquilo. E agora, então, Ele também toca no coração das pessoas para que elas deem o que tinham para aquele povo sair. É o Senhor que tem todas as coisas debaixo, diante dele mesmo, da sua mão. E além disso, o Egito explorou o povo de Israel como escravo durante muito tempo. Então agora, aquela prata, aquele ouro eram devidos. E o Senhor, então, fala com o povo, peça e eles vão dar. Calvino comenta assim, Deus em cujas mãos estão os confins da terra. Ele destrói, ele derruba, ele constrói, conforme a sua vontade, os reinos. Ele muda o governo das nações. Ele tem o direito de distribuir riqueza e bens aos indivíduos, de se enriquecer alguns e reduzir outros a seu querer. Ele é o Senhor, meus irmãos. Ele é o Senhor. Agora, então, o Senhor daria essa riqueza para o seu povo, para eles seguirem para o deserto com o propósito de adorar a Deus. O propósito não era aquele povo sair rico dali e pronto, não. Eles deveriam sacrificar ao Senhor no deserto. Ageu 2:8 diz assim, queridos irmãos: minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E Eclesiastes 2:26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. E mesmo ele sendo rico, também rico em misericórdia, ele deu o seu Filho por misericórdia para salvar os miseráveis espirituais. É o Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, como seria o anúncio dessa praga? Ela não aconteceu ainda, mais à frente a gente vai vê-la acontecendo. Mas como seria então, qual é o anúncio? Que seria com a morte de todo o primogênito do Egito à meia-noite. Leia comigo, versículo 4 e 5. Diz assim:
Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Veja que o pecado do Egito seria punido com a morte dos primogênitos. Todos deveriam morrer por causa da obstinação de poder, por causa da opressão sobre o povo de Deus, por causa da desobediência às ordens do Senhor. E Deus escolhe os primogênitos. Ele faria isso com os primogênitos. Da mesma forma como ele falou lá no início, Israel é o meu primogênito e você está oprimindo o meu primogênito. Então agora ele pega os primogênitos de Faraó e de todo o povo egípcio. Matthew Henry diz assim, ele comenta da seguinte forma: a morte de todos os primogênitos no Egito foi de uma só vez. Essa praga, se voltarmos lá atrás, Deus já tinha falado sobre ela. E ela foi executada lá pela última vez. E ele fala assim: Deus é lento para se irar. Ele é longânimo. A praga é predita, o tempo é fixo. Todos os primogênitos deveriam dormir o sono da morte, não em silêncio, mas para despertar as famílias à meia-noite, à meia-noite. O Senhor então anuncia essa praga, mas ele anuncia também lá em Gênesis, veja como a Bíblia liga tudo. Em Gênesis 3,15, ele anuncia o descendente da mulher para pisar na cabeça da serpente. Mas até Jesus vir, lá no Novo Testamento, Deus é longânimo e deixa o povo caminhar. Deixa o povo errar. Ele anuncia que está errado, mas ele é longânimo, ele tem paciência. O cálice da ira do Senhor vai enchendo, mas ele não toma o juízo final enquanto não enche plenamente. Foi assim com Sodoma e Gomorra, lembra? Foi assim também com os cananeus, quando Deus falou assim: não, deixa passar, deixa encher a minha ira, o cálice da minha ira. Depois mandou o povo de Israel entrar naquela terra. O Senhor é longânimo. Da mesma forma, hoje o Senhor também, alguém poderia dizer, mas o Senhor não vai voltar, não? Jesus não vai voltar, não? Quando eu era criança, eu pensava assim: não, Jesus vai voltar, rápido, né? Porque as pregações eram fortes assim, né? Ficava ouvindo os pregadores, meu Deus, vai voltar. Eu já contei isso, meu pai tinha uma fitinha, um Fiat 147, né? E aí, amarelo. Aí tinha uma fitinha lá, ele colocava lá a fitinha que fala, a última trombeta. Vocês lembram disso? Não? Alguns lembram, né? E aí vinha contando aquela história da última trombeta, eu ficava com medo. Aí meu pai acho que fazia de propósito, quando ele queria fazer a gente ficar mais tranquilo. A gente ia daqui para a igreja, vou colocar essa fita aqui, que esses meninos estão muito bagunçando. A última trombeta. A gente ficava... Então a gente pensava, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, né? E eu pensava, nem vai chegar o ano 2000, mas chegou e passou, estamos em 2026, né? Quando Jesus vai voltar? Quando o cálice da ira do Senhor encher. Deus ainda está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que o mundo, aqueles que são do Senhor, busquem o Senhor. Ele é longânimo. O seu plano já está traçado, já está anunciado, mas o convite para arrependimento continua, está aberto. É um momento de arrependimento. Mas ele vai cumprir. Vai chegar um dia onde o anjo da morte vai passar. E vai ser o momento final. Terceiro lugar, como seria essa praga, meus irmãos? Com a proteção do povo de Israel. Veja que bênção. Leia comigo o versículo 6 e 7. Diz assim: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Queridos irmãos, o Senhor guarda o seu povo, glória a Deus. Jesus vai voltar como juiz. Muitos vão lamentar, mas o seu povo está guardado, glória a Deus por isso. Veja que naquela época, apesar da passagem do anjo da morte pela região, não é?
num horário já definido à meia-noite, de forma que ninguém conseguiria escapar, ninguém poderia se proteger, mas o povo do Senhor estava guardado, estava protegido. O texto diz que ninguém dos israelitas seria atingido, ninguém. E eles nem iam perceber aquela morte passando, aquele anjo da morte passando, porque nem um cão ia rosnar, não é assim? O cão, ele fica alerta, não fica? De repente, você que gosta de cachorro, ou tem em casa um cachorro, e tem aqueles que avisam, não é? Alguém mexe no portão, ele já avisa, já começa a latir alto, não é? Aqui, ele falou que o texto diz que nem rosnará, ou seja, nem ia perceber, os cães não iam nem perceber que alguma coisa tão grave estava acontecendo no Egito. Mas os cães, os israelitas estavam guardados pelo Senhor. Matthew Henry diz assim: enquanto os anjos mataram os egípcios, nenhum cachorro latia para nenhum dos filhos de Israel. É uma das maiores diferenças que haverá no grande dia entre o povo de Deus e os seus inimigos. Porque no grande dia, no final, quando o Senhor Jesus voltar, e vai ser o momento final, vai ter um povo lamentando, olhando para o que está acontecendo, lamentando pelas suas decisões não tomadas no passado, pois é o julgamento final, é o momento que Deus vai pedir contas a todas as pessoas. Mas vai ter um outro povo que vai falar: ah, glória a Deus, eu cantei lá o teu povo aqui presente, agora estamos aqui presentes, o Senhor está voltando, estamos guardados pelo Senhor Jesus. Veja que Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ah, meus irmãos, essa esperança que nós temos de que o Senhor nos protege, é o Senhor que nos guarda. Porque nesse momento final aqui não vai adiantar cerca elétrica, vai? Alarme, câmera de segurança. Mesmo se você tiver condições de ter seguranças ali na sua casa, armado, vai adiantar no momento que Jesus voltar? Quem vai conseguir te proteger? Só Ele mesmo. É só os que estiverem com Cristo que serão protegidos. Como será, então, como foi anunciada essa praga? Em quarto lugar, meus irmãos, olha que interessante, com o clamor egípcio para que o povo fosse embora. Vai embora. Leia comigo o versículo 8. Diz assim: então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então veja, Moisés ficou irado porque Faraó, o coração continuava duro, não é? Mas ele estava dizendo o seguinte: olha, vai chegar nessa praga, vai chegar um momento que os teus oficiais, os líderes aí, todos os teus líderes vão chegar a mim, vão até se inclinar e vão falar assim: pelo amor de Deus, vai embora. Numa linguagem coloquial, né? Pelo amor de Deus, vai embora. Vai todo mundo embora. Deixa a gente aqui. Porque imagine, meus irmãos, todos os primogênitos de todas as famílias do Egito e de todos os animais morrendo naquela noite. A gente já fica impactado por uma morte, não é? Às vezes morre um animalzinho nosso, não é? A gente já fica assim, triste. Ou então, mais sério, morre alguém da nossa família. Não é? Isso não traz um impacto grande para a nossa vida? Agora, pensa, todos os primogênitos de todas as famílias ali do Egito e todos os animais. É um colapso, não é? Que chegou ao final, que vai chegando ao final, de forma que os egípcios não têm mais nenhuma resistência. Então eles clamariam por Israel: vai embora, sai logo daqui. Moisés, você está falando que quer levar esse povo, então leva logo esse povo. Em vez de clamarem por arrependimento, né, dos seus erros e se converterem, eles preferem mandar o crente embora. Vai embora. Sai daqui.
As pragas denunciavam os erros dos homens. Elas estavam todas ligadas a deuses que eles adoravam. O Senhor falava a Moisés para Faraó se render e fazer a vontade de Deus, mas eles eram duros de coração. Ah, mas é mais fácil mandar esse povo embora do que se arrepender dos erros, dos pecados. E essa previsão aconteceu, como diz Adam Clarke. E assim também, da mesma forma aconteceu com Jesus, olha só. Se nós formos lá em Mateus 8:34, Jesus foi numa cidade, e naquela cidade ele fez o quê? Expulsou os demônios. E quando ele fez isso, ele falou assim, expulsou o demônio e mandou entrar nos porcos. Não foi assim? E o que os porcos fizeram? Eram vários porcos. Correram, tudo entraram no mar ali, entraram no abismo. E o povo ficou assim. Os donos dos porcos fizeram o quê? Pô, acabou com o meu negócio. Não é? Ia fazer uma feijoada. Não tem mais a feijoada. Como é que não vão fazer? O que eles fizeram? Mateus 8:34. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-lhe rogaram, saia daqui, retira-se dessa terra. Eles preferiram mandar Jesus embora do que enxergarem que Jesus estava trazendo a luz, a bênção, estava denunciando o pecado deles. Não, é melhor mandar Jesus embora. Só que no último dia isso não vai ser possível mais. Quando chegar o último dia, os incrédulos vão falar assim, eu quero fugir do Senhor, mas não tem como mais. É o dia final, é o momento final. O próprio Filho de Deus, vindo com poder e glória, e muita glória, diz o texto, ele virá para acertar as contas. Comentarista diz assim, comentarista bíblico, todos esses teus servos se curvarão a mim. Este deve ser o efeito do terror universal. Os corações dos mais orgulhosos se humilharão e farão homenagem reverencial a Deus na pessoa de seu representante. Não vai ter como escapar. Mesmo o mais incrédulo, o mais ateu, vai ter que ajoelhar diante de Deus e falar, realmente, Ele é o Senhor. Mas é tarde. Ele vai lamentar, mas é tarde. Hoje não. Hoje a igreja está de portas abertas. Hoje o evangelho está sendo anunciado. Assim como Moisés anunciou, nós anunciamos a palavra de Deus. O momento de se colocar diante do Senhor, em se render a Ele, é agora. Não é no juízo final. Lá é tarde. Amanhã pode ser muito tarde, tem um cântico, tem um hino assim. Não é? Só haverá lamento nas nações, daqueles que não seguiram ao Senhor, mas haverá alegria daqueles que são do Senhor Jesus. Quinto lugar, meus irmãos, como vai ser essa praga? Ela não aconteceu ainda. Depois nós vamos ter mais detalhes. Mas essa praga, ela aconteceria com um endurecimento do descrente, do coração descrente. Leia comigo o versículo 9 e 10. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então perceba, o coração de Faraó estava obstinado, estava duro. E quando o coração é duro, o Senhor ainda deixa ficar mais duro, ficar mais descrente. Tem gente assim, quanto mais você fala sobre o Senhor, mais a pessoa fica fechada, não tem? Você já encontrou alguém assim? Você fala, ó, Jesus está voltando, ele, ó, arrependa-se do seu pecado, ele, pum, não quer saber. Coração duro diante de Deus. Warren Wisber diz assim, a misericórdia de Deus deveria ter conduzido Faraó à sujeição. Mas em vez disso, ele endurece o seu coração repetidamente. E ele cita um texto que nós lemos em Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Faraó estava obstinado pela sua grandeza, por aquilo que ele queria manter e fazer a sua vontade tirânica e pecadora. Por isso ele estava duro e infeliz.
Provérbios 28, 14 diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Aquele que está diante de Deus é feliz. O que endurece o coração para o Senhor cairá no mal. É o que estava acontecendo. Por isso, os corações duros diante do Senhor, Deus o entrega à dureza mesmo, ao seu próprio pensamento, a ficar cada vez mais incrédulo. Olha Romanos 11, 8, diz assim: como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Veja também Romanos 1, 24, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Entretanto, enquanto o descrente fica mais duro, sabe o que acontece com o crente? Fica mais mole. Fica mais arrependido. É engraçado, às vezes eu vejo algumas pessoas que vão ficando maduras na fé, elas começam a chorar mais. Né? Aí você, quando vai pesquisando na Bíblia, vai entendendo isso. Porque ela vai cada vez mais entendendo que ela não é nada. E que ela depende do Senhor. E que ela erra diante de Deus, mas o Senhor tem misericórdia e perdoa o pecador. Glória a Deus. Enquanto o descrente endurece o coração, o crente se arrepende e tem um coração contrito na presença do Senhor. O verdadeiro crente não fica com a cerviz dura, mas se rende à vontade de Deus, pois sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória ao Senhor. Concluindo então, meus irmãos, o anúncio do julgamento final é feito para a glória do próprio Deus, para abençoar o seu povo, para proteger o seu povo, para fazer justiça em meio ao ímpio, para mostrar que tudo é do Senhor, para trazer vitória através daquele que realmente morreu, do primogênito que morreu para a salvação do povo. Porque quando nós vamos em Novo Testamento, Jesus se entrega. E o anúncio já foi feito lá em Gênesis: virá um que vai pisar a cabeça da serpente. É o Senhor Jesus. Então, como viveremos, queridos irmãos? Em primeiro lugar, em arrependimento. Assim como os egípcios, nós estamos sujeitos a pecar. Precisamos reconhecer isso, reconhecer os nossos erros e pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, confessar a Ele os nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Não sejamos obstinados como o Faraó, não caiamos no mesmo erro dele, de ficar no caminho errado e continuar naquele caminho, mesmo sendo avisado: olha, esse caminho está errado. Mas ouçamos o que diz a palavra de Deus e nos desviemos do mal. Como viveremos, queridos irmãos? Em segundo lugar, anunciando a última trombeta. O Senhor disse ao Egito e anunciou a última praga. E chamou o Faraó à obediência, mas ele continuou errando. A nossa responsabilidade hoje é continuar anunciando, não a última praga, mas a última trombeta. A palavra do Senhor diz que vai ter um momento final. E o Senhor requer que os homens se entreguem a Ele, que os homens se arrependam dos seus pecados. É nosso dever anunciar, pois o dia final virá, não sabemos quando, mas ele virá. A Bíblia já nos fala que haverá esse momento em que o Senhor voltará. Não mais como o cordeiro que foi para a cruz, mas agora como o juiz de toda a terra. Anunciamos então o Evangelho. Pode ser que alguns vão fazer igual Faraó, vão ficar com o coração duro. Porém, outros vão ouvir a palavra do Senhor e vão se converter dos seus maus caminhos. Glória a Deus. Terceiro lugar para orarmos, queridos irmãos. Como viveremos? Pedindo a proteção de Deus para o dia final. É só com Ele. Nada podemos fazer que vai nos proteger da ira do Senhor. Tem gente que tem muito dinheiro e está se preparando para o final, vamos dizer, para o apocalipse final, né? Eles constroem bunkers, né? Já viu isso? O cara constrói um bunker violento no fundo, debaixo da terra, num lugar que ninguém entra, todo cercado de aço. Não vai adiantar isso quando Jesus voltar, porque o anjo da morte vai passar e pedir contas. E todos que estiverem fora do sangue de Cristo vão morrer eternamente. Mas no arraial do povo de Deus, na igreja do Senhor, nada acontecerá. Pelo contrário, ela louvará eternamente o Senhor Deus. Portanto, confessemos os nossos erros,
Peçamos a proteção divina e anunciemos o evangelho a todos os povos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.